Então, olá meninos, nós vamos dar início aqui ao capítulo 5 do livro de vocês, que vai falar sobre algumas características da população mundial. Então, vamos lá, acompanhe aqui os slides e a minha fala. Então, para iniciar, eu coloquei aqui um conceito do que seria população. É algo simples, que todo mundo sabe, se eu perguntar o que é uma população, mas não custa nada lembrar. Então, a população é um conjunto de pessoas que residem em determinada área. E essa área pode ser um bairro, um município, um estado, um país ou etc. Então, é bem simples. E essas pessoas, elas podem ser naturais daquele local ou elas podem vir de outros locais. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a população brasileira. Fazem parte da população brasileira aqueles que nasceram aqui no Brasil, como também aqueles que vieram de fora, aqueles estrangeiros. Então, a população é formada por um conjunto de pessoas que residem em um determinado local. E essas pessoas podem ser naturais dali, como também elas podem ter vindo de outros países. E essa população ela vai ser caracterizada pelo quê? Nós temos aqui, nós podemos caracterizar a população pelo gênero, masculino ou feminino, pela faixa etária, qual é a quantidade de jovens e crianças que residem naquele local, qual é a quantidade de adultos, qual é a quantidade de idosos. Nós temos também a religião, qual é a religião que predomina? É o cristianismo? É o islamismo? Aí nós temos aqui qual etnia aquela população é formada, aquela população é por mais de uma etnia ou só por uma etnia? Aí tem também as atividades econômicas. Aquela população, ela vai trabalhar em quê? É no setor primário, que é a agricultura e pecuária? É no setor secundário, que é a industrial? Ou é no setor terciário, que é o setor de comércio e de serviço? Então, aí são algumas características aí da população. Não são só essas, tem várias outras também. Aí eu só coloquei como exemplo. Aí aqui seguindo, ó, preste atenção nesse mapa. Esse mapa, meninos, ele é um mapa da população mundial em 2017. O nome desse mapa é anamorfose. Esse mapa aqui, tipo anamorfose, ele vai deformar as áreas daquilo que ele está querendo representar. Vocês observem que as áreas dos países, elas estão todas deformadas. Só que tem países que ele deformou, mas que ficou bem grandão a área e os outros vai diminuindo. Então, aqui ele quer mostrar a população desses países. Então, aqui, ó, nós temos aqui a China. Então, a China é o que está mais em evidência, é o país que está mais expressivo. Por quê? Porque a China, ela é o país mais populoso do mundo. Nós temos mais de um bilhão de habitantes na China. Aí, em seguida, nós temos aqui a Índia, que também é um país que tem uma população grande, também tem mais de um bilhão de habitantes. Aí, em seguida, aqui, ó, nós temos em terceiro lugar os Estados Unidos, que é o terceiro país mais populoso do mundo. Depois, nós temos aqui a Indonésia. Cadê a Indonésia? Ah, não estou encontrando a Indonésia. Aqui, ó. Nós temos a Indonésia e depois nós temos aqui o Brasil, que é o quinto país mais populoso do mundo. Então, aqui é o mapa de anamorfose. Então, a anamorfose, ela deforma as áreas e ela vai colocar em evidência aquelas que são mais expressivas e ela vai diminuir aquelas áreas que são menos expressivas, dependendo do que o mapa ele está querendo representar. Então, aqui é a população mundial. Aí também aqui ele está representando por cor. Ó. Aqui vai do mais claro até o mais escurinho. Então, aqui também ó, nós temos um gráfico. Esse gráfico aqui ele está mostrando os países mais populosos do mundo no ano de 2017. Então, aqui, ó, nós temos aqui os países, aqui é a área, que é o tamanho do país, e aqui é a população que esse país possui. Então, aqui nós temos a China, com mais de 1 bilhão, em seguida a Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão e assim por diante. Então, aqui são os países mais populosos do mundo em 2017. Ah, então, aqui também é a notícia. Ó. Então, como vocês viram, assim, hoje, atualmente, no mundo, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. Porém, essa população ela poderá aumentar nos próximos 30 anos, segundo essa notícia aqui. Então, a população mundial deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas em 2050, de acordo com o relatório da ONU. Então, é muita gente. Então, ainda vai crescer bastante a população mundial. Então, hoje nós temos cerca de 7,7 bilhões de indivíduos, que em 30 anos poderá passar para mais de 9 bilhões.
Aí aqui, ó, nesse gráfico, meninos, aqui ele vai mostrar o crescimento da população por continente. Aqui, ó, ele está mostrando, ó, de 1950 até 2100. Então, aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, esse azulzinho aqui é o continente asiático. Então, aqui, ó, o continente asiático, em 1950 ele começou a crescer, vai subindo. Só que aí, ó, por volta de 2040, 2050, vai começar a decair aqui o crescimento populacional, vai ficando menor. Aí aqui, ó, esse amarelinho aqui é o da Europa, que o crescimento não é expressivo, a taxa de fecundidade dos países da Europa é baixa, a população europeia é formada por um grande número de idosos dos países da Europa. Aí nós temos esse vermelhinho aqui, ele desses é o único que vai continuar, vai crescendo, ó, que é o continente africano. Então, o número de nascimentos e a taxa de fecundidade está aumentando aqui, ó. Então, aqui vai continuar aumentando com o passar dos anos aqui até 2100. Aí nós temos aqui esse azul mais claro, aqui que é da América Latina e do Caribe, que também aqui ó, vai crescendo um pouquinho, mas também vai diminuindo. Aí aqui verde nós temos a América do Norte e a Oceania, que é bem pouco expressivo. Aí aqui outro ponto. Então, apesar do mundo ele ter mais 7 bilhões de pessoas, a população ela está distribuída de forma desigual. Esse gráfico aqui, nesse mapa, ele vai mostrar o número de pessoas por quilômetro quadrado em cada continente. Então, aqui, ó, essas áreas aqui que estão na cor mais escura é porque são áreas que são muito povoadas. Tem muita gente mesmo, muita gente. E as áreas que estão mais claras são áreas em que o número de pessoas é bem menor. Então, aqui, ó, aqui no Brasil mesmo, ó, essa área aqui do litoral, ó, região sudeste, aqui no litoral do nordeste, é uma área que é bem mais povoada do que aqui no interior do território brasileiro. Aqui, ó, essa área aqui também, ó, dos Estados Unidos, essa área aqui que fica no leste, ela é mais povoada. Aqui, ó, a Europa é um continente que é bem povoado. Aqui nós temos aqui a Índia, aqui a China, aqui essa parte aqui da África. Então aqui vocês podem ver que a população ela é desigual. Tem muita gente, só que tem áreas aí que o número de pessoas que moram é um número bem pequeno. Aqui são algumas curiosidades. Então, ó, 90% da população mundial habita o hemisfério norte. O hemisfério norte é esse de 5. Então, o mundo é dividido em dois hemisférios. Aqui nós temos a linha do Equador, que vai dividir. Nós temos aqui o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, o hemisfério norte aqui é o que é mais populoso. Aí aqui também outra curiosidade. Então, 70% da população mundial concentra-se na zona temperada do hemisfério norte. Zona temperada, meninos, é essa daqui, ó. Essa corzinha aqui. Aqui, ó. Essa laranja aqui, nós temos as zonas quentes, que é tropical e equatorial. Essas duas amarelinhas aqui são as zonas temperadas e essa roxinha é a zona polar. Então, aqui, ó, a zona temperada do norte é essa área aqui. Então, ela vai concentrar 70% da população mundial. Aí um ponto aqui que nós temos que falar. Então, populoso e povoado são palavras que as pessoas usam como sinônimo, só que não é a mesma coisa. Quando você fala em populoso, você está contando o número total da população. Um país é populoso porque ele tem um grande número de pessoas. O Brasil é um país populoso, tem mais de 200 milhões de habitantes. Porém, povoado já é diferente. Povoado ele está relacionado ao número de pessoas que residem em cada quilômetro quadrado de um determinado território. Então, o Brasil ele é um país populoso, só que ele não é um país povoado, porque como vocês viram lá nesse gráficozinho aqui, ó, aqui o Brasil aqui essa área é bem povoada, mas essa área aqui não é. Aí então aqui, ó. Então, ó, populoso refere-se à população absoluta, à população total de um país. E povoado, ele é medido de acordo com a densidade demográfica, que está relacionada ao número de habitantes por quilômetro quadrado, que é isso aqui, ó. Então, ó, a densidade demográfica, também é chamada de população relativa, é isso, ó. Você vai pegar o número de habitantes daquele local e você vai dividir por a área, por a extensão territorial, que vai te dar a densidade demográfica. Então, eu peguei como exemplo a do Brasil. Então, essa aqui é a população do Brasil em 2019, mais 210 milhões.
e eu dividi pela área do país, que é mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, deu isso aqui, ó. Então, aqui no Brasil, nós temos o quê? 24,6 pessoas morando, habitando em cada quilômetro quadrado do país. 24, ou seja, 25 habitantes, aí vamos arredondar. Então, o Brasil, ele é um país muito populoso, que tem mais de 200 milhões de habitantes, só que ele não é povoado, porque como vocês viram no mapa, ali no litoral do Brasil tem muita gente, mas lá para a região norte, para o interior do território, a população o território é pouco povoado. Então, o Brasil é populoso, mas não é povoado. Aí aqui nós temos alguns conceitos. Então, população absoluta é a população total de um país. População relativa é isso aqui, ó, a mesma coisa, ó. É a densidade demográfica, que é o número de habitantes dividido pela área do país. Aí nós temos também o crescimento natural ou vegetativo. Esse aqui vai ser a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. Você vai diminuir, colocar o número de pessoas que nasceram e subtrair pelo número de pessoas que morreram. Aí esse crescimento natural vegetativo, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Ele vai ser positivo quando o número de pessoas que nascem é maior do que o de pessoas que morrem. Ele vai ser negativo quando o número de pessoas que morrem é maior do que o número de pessoas que nascem. E ele pode ser nulo quando vai se igualar, quando o número de pessoas que morrem e que nascem é a mesma coisa, não vai haver diferença. E também nós temos o saldo migratório. Saldo migratório está relacionado com o número de pessoas que entram e saem do país, com os emigrantes e com os imigrantes. Aí o crescimento de um país ele vai estar relacionado a dois processos, o crescimento populacional. Aqui nós temos o primeiro deles é as migrações. As migrações que é o número de pessoas que entram e que saem. Então, se muitas pessoas entraram naquele país, a população tende a crescer. Se muitas pessoas saíram, a população tende a diminuir. E o outro processo é o crescimento vegetativo. É esse aqui, ó. Vegetativo ou natural, que a gente falou, que é a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. Então, o saldo migratório e o crescimento natural ou vegetativo, eles vão ser os dois processos aqui que vão fazer com que a população do país ela vá crescer ou ela vá diminuir. Aí, para finalizar, nós temos aqui alguns indicadores demográficos. Ó. Taxa de natalidade está relacionada ao quê? O próprio nome já diz, é o número de pessoas que nascem em uma determinada região. Taxa de fecundidade é a quantidade de filhos que uma mulher ela pode ter até em idade reprodutiva. Aí, taxa de mortalidade está relacionada ao número de pessoas que morrem em um determinado local. Aí já a taxa de natalidade infantil, ela está relacionada ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. E a expectativa de vida é o quê? É a quantidade de anos que uma pessoa ela pode viver, que ela pode viver aí em um determinado local. Por exemplo, aqui no Brasil, a média de vida do brasileiro é 70 e poucos anos. Lá no Japão, o japonês ele já vai viver mais de 80 anos. E tem países que a expectativa de vida ela é muito baixa. Tem países da África que as pessoas elas vivem em média o quê? 50 anos, 60 e poucos anos. Então, aqui são alguns indicadores demográficos. Então, meninos, era isso. Se vocês não compreenderam alguma coisa ou se eu falei rápido demais, vocês podem me mandar mensagem. Aí na próxima aula nós vamos falar mais sobre a população mundial.